A maioridade penal ou maioridade criminal define a idade mínima a partir da qual o sistema judiciário pode processar um cidadão como uma pessoa que se responsabiliza por seus atos. A ideia é de que no Brasil os adolescentes passem a responder a partir dos 16 anos como adultos por crimes cometidos. Essa proposta tomou conta da discussão popular e do governo nos últimos dias. A presidente Dilma, por exemplo, se diz contra a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Esse é um assunto que divide opiniões e que precisa ser bem analisado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o coordenador do curso de Direito da UBRA, Campus Cachoeira do Sul, Daniel Dotz de Freitas. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, amigos da NT Sul. Seja bem-vindo ao NT Sul. Muito obrigado. Bom, doutor, por que essa polêmica voltou a tomar conta da discussão popular, do governo? Por que a redução da maioridade penal? A redução da maioridade penal é um tema discutido no Brasil há muito tempo, mas em 1993 foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, a proposta de emenda 171, que tenta reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. Hoje no Brasil, a vigência da maioridade penal está prevista no Código Penal e ela é de 18 anos, esta previsão está no artigo 27. O Estatuto da Criança e do Adolescente mantém este conceito jurídico no artigo 104 e a Constituição Federal sacramenta, digamos assim, do ponto de vista constitucional, a maioridade penal em 18 anos, o que está previsto no artigo 228 da Constituição. Esta discussão, embora aparentemente envolva os operadores do direito, que são aquelas pessoas envolvidas com a administração da justiça, como juízes, promotores, advogados, membros da sociedade, relacionada às letras jurídicas, ela tem um caráter muito mais profundo e uma repercussão muito maior, que é de nível social. Sim. Nós estamos falando, em realidade, da chamada violência estrutural. O Brasil é um país que mundialmente é reconhecido pela violência estrutural, em que grupos sociais detentores de poder, força de mercado, entre outros fatores, influenciam no desenvolvimento social e, por conseguinte, na riqueza das pessoas. Isso acaba determinando uma violência urbana maior em relação às necessidades dessas pessoas. Tá, então a redução da maioridade penal ela pode não ocasionar diretamente a baixa da criminalidade? Exatamente. Este é um tema bastante discutido, principalmente por especialistas. A Associação dos Magistrados Brasileiros, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e outros setores organizados, especializados na área do direito, entendem que, ao contrário do que parece, a redução da maioridade penal viria, sim, a aumentar a violência e a criminalidade no Brasil. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, a partir dos 16 anos, já são punidos por infrações, certo? Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a punição pela prática do denominado ato infracional, que incorpora todos os conceitos de crime e demais infrações penais previstas na legislação brasileira, todavia sendo sujeito a medidas socioeducativas. Com a redução da maioridade penal, o que aconteceria seria o seguinte: determinaríamos juridicamente que ele não seria mais ressocializado pelo ECA e sim pelo Código Penal, o que significaria depositá-lo, entre aspas, nos presídios existentes hoje no Brasil. Os operadores do direito, na verdade, a grande maioria, se não todos, têm verdadeira ojeriza quando tratam deste tema, porque submeter um jovem de 16 a 18 anos ao sistema prisional atual significa levá-lo à indignidade absoluta, já que os maiores de 18 sujeitos ao sistema prisional brasileiro passam por isso cotidianamente. Sim, mas a sociedade civil, de uma forma, ela quer isso, ela clama por isso, porque acha que aquele bandidinho que
cometeu uma infração, ele merece isso, ele merece estar na prisão junto com adultos que já praticam crimes, às vezes há muito mais tempo, que estão já escolados no crime. Mas isso seria uma solução para os nossos adolescentes? Veja bem, Darcy, há uma divisão hoje no Brasil de opiniões muito marcante, mas a tendência majoritária é no sentido de que não se reduza a maioridade penal. Diversas ONGs, sindicatos, grupos estudantis e operadores do direito, principalmente, como falei, além de sociólogos e psicólogos, entre outros profissionais, dizem que seria um verdadeiro absurdo e um retrocesso legislativo se no Brasil hoje restabelecêssemos um pensamento que outrora funcionou em vários países. Sim. Como, por exemplo, na Alemanha, que reduziu a maioridade penal, mas depois voltou atrás nesse conceito. Viu que não era a solução. Exatamente, acabando por modificá-lo. Porque a inserção do jovem de 16 a 18 anos no sistema prisional não vai ressocializá-lo. Tá. Vai torná-lo ainda mais criminoso. Doutor, e talvez não seria rever o ECA? O ECA não estaria sendo falho em algum momento? Eu gostaria que o senhor falasse sobre o ECA especialmente, que pune hoje os jovens de 16 a 18 anos, né? Que está previsto no ECA esse tipo de punição. Sim, alguns especialistas defendem esta possibilidade de reexame do conteúdo punitivo do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que poderia haver um agravamento da punição no que se refere às medidas socioeducativas. Hoje, a internação máxima de um menor que comete uma infração, um ato infracional classificado como crime de homicídio, de no máximo 3 anos. Então, o que se discute também seria essa possibilidade de reavaliação das medidas socioeducativas e uma redefinição e alocação dessa nova redefinição jurídica dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá. A gente poderia dizer que reduzir agora a maioridade penal poderia ser o tratamento do efeito e não da causa em si do crime? Com certeza. Essa é uma das bandeiras que os pensadores mais preocupados com esse tema têm levantado. Seria o tratamento do sintoma de uma patologia social, como eu costumeiramente procuro definir. A sociedade brasileira vive, no meu ponto de vista, um momento de entropia social, que é um processo de desordem, em que a violência estrutural e, consequentemente, a violência urbana, a violência doméstica, a violência contra minorias, a violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, ganham áreas de grande proporção. Sim. E isso, então, seria um tema que não deveria ser tratado pelo direito, porque o direito vai, digamos assim, formalizar algo que foi decidido politicamente. Claro. Então, nós teríamos um tema de base mais profundo a ser enfrentado, que seria o da definição de políticas públicas Sim. adequadas ao tratamento da violência que decorre da desigualdade social e da falta de inclusão social hoje no Brasil. Sim, sem dúvida. Bom, a gente também pode abordar a questão da família, não é? Porque às vezes a gente joga só para o poder público, só o poder judiciário, o poder executivo, legislativo, enfim, são leis que são falhas, são a execução dessas leis que são falhas, mas e aí? E a família? Como que o senhor, sendo do direito, como vê a família na inserção desse jovem nessa sociedade que nós vivemos? Perfeitamente, Darcy. Esta é uma colocação muito pertinente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê intrinsecamente que o menor, a criança e o adolescente merecem proteção e medidas socioeducativas quando o Estado, a sociedade ou a própria família negligencia os seus cuidados. Alguém está falhando. Exatamente. A gente tem um sistema carcerário que provavelmente não comportaria menores de 16 anos até os 18 incluídos nesse sistema. O nosso sistema aguenta hoje? Esse é um dos mais importantes temas a serem examinados quando se trata de defender ou não a redução da maioridade penal. O sistema prisional brasileiro está falido há muitos anos.
Esta não é uma afirmação particular minha, e nem tampouco de órgãos relacionados à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público, à magistratura, mas é uma conclusão de organismos internacionais que vão dizer que o Brasil é um país que tem um sistema prisional sucateado e que acaba envolvendo o menor e o adolescente num processo de construção da criminalidade quando da prisão. É uma preocupação científica que nós temos, no sentido de que as pessoas pensem um pouco antes de tomarem suas decisões, apoiando esta ou aquela medida. Claro. Eu, particularmente, sou contra a redução da maioridade penal, porque entendo que esse não é um problema jurídico ou de contenção da criminalidade. Eu entendo que é um problema muito maior de desenvolvimento socioeconômico no Brasil e de inclusão social, que sim leva à criminalidade, onde as crianças e os jovens são, na verdade, vítimas. O problema é muito maior do que a gente pode pensar e a redução provavelmente não vai trazer esse tipo de solução. Exatamente. Há muito mais a ser debatido do que nós podemos imaginar. Com certeza. Dr. Daniel Dodds, muito obrigada pelas informações e sucesso aí nessa empreitada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, nós ficamos por aqui. Mais informações em novotempo.com/NTSul. Uma ótima tarde para você. Tchau!